Pessoal, vocês estão vendo a tela aí? Sim, Sim? Tá ok. Só verificar aqui. Bom, pessoal, nós vamos continuar então a disciplina de conversão eletromecânica de energia, tá? Hoje vai ser a aula número 5. Nós vamos falar um pouquinho de indutores, circuitos trifásicos e transformadores de tensão e de corrente. Ok? Novamente aí a literatura que a gente está usando algumas aulas do professor Lucas Claudino, da Anhanguera, o livro da Croton e as aulas do professor Sonaok. Nós vamos começar falando de dispositivos e circuitos indutores, mas é um pouco mais voltado agora na aplicação em transformadores de tensão, tá? Então, bom, a gente vai começar fazendo uma introduçãozinha, tá? Depois a gente vai passar por algumas equações dessa parte aí. Então, quando a gente fala de indutores, a gente já viu bastante equações aí a respeito do assunto nas aulas passadas. Então, quando a gente fala dos indutores, né, a gente vê que eles fazem parte de uma coisa maior. Por exemplo, equipamentos que estão presentes aí tanto em usinas, né, geradores de energia, no caso energia elétrica, e também em subestações, como essa aqui na figura, tá? Uma pequena subestação. Essas subestações elas são responsáveis ou pelo rebaixamento da tensão elétrica proveniente da usina geradora, né, ou da elevação da tensão. Depende da função que você, do desejo que você quer ali utilizar a aplicação da energia elétrica, né? E além disso, ela também pode servir como proteção para o seu sistema, ok? A gente pode citar aqui em alguns exemplos, né? Os transformadores, esse é aqui um exemplo, e do que eles seriam compostos, assim, uma visão mais inicial, né? Então, eles são compostos por dois elementos que são os enrolamentos primário. Se eu olhar essa figurinha aqui, só para ter uma ideia, né? Então, o primeiro enrolamento aqui, ó, tá, das espiras, seria o enrolamento primário do transformador. O segundo enrolamento aqui seria o enrolamento secundário, tá, que são os dois elementos que compõem os transformadores. Bom, e aí a gente pode pensar como que são esses enrolamentos, né? Olhando assim à primeira vista nessa figura, a gente vê que isso aqui praticamente é uma bobina, tá? Então os enrolamentos eles podem ser definidos como bobinas. E pelo que a gente já viu das outras aulas, pela cara desse enrolamento, né, eles acabam sendo indutores. Tá? E qual a função deles aqui no transformador? Eles vão fazer uma transformação da energia, tá, em diferentes valores de tensão. Como a gente viu ali na frente, no primeiro slide,
se você tem uma usina hidrelétrica, né? A energia ela sai daqui, por exemplo, e vai para uma subestação com a possibilidade de rebaixar essa tensão elétrica. Então, aí há nesse caso uma transformação da energia em valores de tensão. Por isso aqui se estaria rebaixando a tensão, por exemplo, e descendo para um outro valor da tensão, né? Tudo isso para que o consumidor, no caso a gente, né, possa utilizar no final essa energia. Tá? Então, de tudo isso que a gente já comentou aqui, a gente vai iniciar justamente o assunto, né, que seria o indutor, sendo aplicado, né, dentro dos transformadores. Então, a gente já viu em outras aulas que os indutores eles são basicamente componentes elétricos. Eles têm a função de armazenador de energia, tá? E eles fazem isso na forma de campo magnético, tá? Nesse caso, a gente viu que os indutores são compostos de várias espiras, tá? Aqui a gente viu o exemplo, né? Se a gente especificar aqui essas figuras, né, você pode ter uma espira, por exemplo, com um núcleo ferromagnético dentro dela, tá? Então é esse caso aqui, ó, dessa figura. Ou eu posso ter uma espira sem um núcleo ferromagnético. Aí no caso essa figura real aqui, né? Se eu for representar isso de uma forma ilustrativa, que a gente possa usar isso no papel, né? Para um indutor que tem um núcleo ferromagnético como esse, eu posso utilizar esse símbolo aqui, ó, que é uma bobininha, né, com um traço em cima. Significa que tem o núcleo ferromagnético. Essa daqui, ó, é uma bobina sem o traço em cima, então não tem núcleo ferromagnético aqui dentro da nossa espira. Tá bom? Então aqui nesse slide basicamente o que são os indutores, o que eles fazem, né? E uma representação, dois tipos de representação desses dispositivos, né? Aqui as correntes que percorrem um indutor, por exemplo, e as tensões aplicadas, né, nesses dispositivos, elas são denominadas, tem um nome específico para isso, tá? São as variáveis de estado do indutor. Então, corrente e tensão, a gente vai admitir que são variáveis de estado do indutor. Mas o que seriam as variáveis de estado, tá? A gente pode classificar isso como um conjunto mínimo de variáveis. Então, um conjunto mínimo de variáveis capaz de, junto com as fontes independentes, gerar qualquer variável do sistema, uma saída. Tá? Então, isso aqui seria uma variável de estado. Bom, aí a gente acaba definindo algumas características dos indutores, tá? Que a gente já conhece, que é, por exemplo, a indutância. Tá? O que seria essa indutância? Ela seria uma facilidade com que o indutor guarda para ele, armazena energia na forma de campo magnético. Certo? Então isso seria a indutância. Como que ela é representada? Tá? Matematicamente, né? Como que a gente vai utilizar ela? Né? A gente vai representar pela letra L, a gente já viu isso, tá? Pela letra L, e ela vai ser medida na unidade Henry, o Hzão maiúsculo lá, certo? Então, uma corrente elétrica aí, circulando por um indutor, tá? Como esses daqui, ó, que a gente mostrou, produz o quê? Uma força magnetomotriz, que pra gente aqui nós vamos representar por um F.
Esse F aqui é um pouco estranho, tá? Mas é um F aqui. E o que seria a força magnetomotriz? Ela vai ser o produto do número de espiras pela corrente que passa na espira. Tá? Então tem uma corrente elétrica aí na unidade ampere, N é o número de espiras, então essa força ela vai ser o número de espiras vezes a corrente. Lembrando que a corrente tem uma dependência do tempo. Ok? A força magnetomotriz nesse caso, ela vai ser dada por uma unidade AE, né? Que é ampere espira. Tá? Porque aqui os termos usados são espira e corrente. Ok? Então essa é a primeira equaçãozinha que a gente vai usar. Bom, aí a gente tem que fazer aquela lembrancinha da lei de Ohm, né? E em circuitos elétricos a gente vai relacionar um fluxo φ, tá, para um circuito magnético produzido por essa aplicação da força aqui, ó, tá? Então, o fato dessa força eletromotriz estar agindo no sistema, tá, ela vai gerar um fluxo magnético, que a gente vai chamar de φ. Aqui pra gente, essa letrinha e o que ele chama de fluxo aqui vai ser o mesmo, tá? Eu sei que é diferente o símbolo aqui, mas isso aqui é só uma questão de notação, mas é a mesma. Tá? Então, essa força aplicada no nosso sistema, ela está aqui, ó. Só que o nosso sistema ele tem uma tendência a resistir ao movimento, no caso aí, do campo magnético. Né? Então, para a gente, essa resistência é a relutância. Então, nós vamos ter esse Rzão aqui, ó, é a relutância magnética total. Relutância que o núcleo oferece ao fluxo magnético, dado por ampere espira dividido por Weber, a unidade de relutância nesse caso aqui. A força a gente já viu o que é, e o fluxo magnético é dado em Weber. Tá? Então, até agora a gente tem duas equações. Tá? A força, que é igual ao número de espiras vezes a corrente, e o fluxo de um circuito magnético, que é a força eletromotriz aí, dividido pela relutância. Então, desse modo, né, como o fluxo total na bobina, que a gente já viu também em outras aulas, é o fluxo concatenado, né, lambda, ele é igual ao número de espiras vezes um fluxo magnético. A indutância própria de uma bobina ou de um indutor, né, ela vai ser calculada por essa equaçãozinha aqui, que é indutância, é o fluxo concatenado dividido pela corrente. Certo? Só que a indutância ela pode também ser utilizada de acordo com algumas características físicas dela. Tá? Então, o que eu posso fazer é pegar essa indutância, ela vai ser igual a número de espiras vezes a força, dividido pela relutância vezes a corrente. Essa é uma equação que eu posso utilizar. Certo? Agora, eu posso utilizar também que a indutância é o número de espiras ao quadrado dividido pela relutância. Essa é uma equação mais simples. Agora, se eu tiver que usar se tiver um problema, por exemplo, que é dado para mim força, corrente, relutância, por exemplo, eu não vou utilizar essa equação aqui, porque essa daqui já tem quase todas as grandezas que eu preciso, né? Agora, se ele me der um problema que ele só vai me dar número de espira e relutância, para que eu vou usar essa equação? Eu vou direto nessa. Então, dependendo do que for fornecido no problema, eu posso utilizar uma ou outra equação. Opa. Deu uma caída aí na internet. Vamos lá. Já voltou, já deu uma travadinha. Beleza. Então tá. Beleza, pessoal. Então,
essas são outras equações que a gente pode utilizar, tá? Bom, se a gente for comentar aqui essa última formulinha aqui, ó, tá? Da indutância, da indutância, isso. A gente tem que no caso a relutância magnética, que é simbolizada pelo R, né? Pode ser definida como a medida de oposição oferecida ao material que você está utilizando no seu sistema. Então aqui é simples assim, a relutância a gente tem que ver como uma forma de uma grandeza que vai se opor ao movimento do fluxo magnético. Tá? Ela vai relutar contra o desenvolvimento do campo naquele material. Como a relutância ela vai ser inversamente proporcional à característica do material, que é a permeabilidade do material, então a gente pode escrever uma outra equação, tá? Só para a relutância, que é essa daqui, ó. A relutância, dependente do tempo aí, ela é igual. Ela é proporcional, né? O comprimento, no caso do percurso do fluxo magnético, né? No caso aí será um comprimento médio. A unidade que você vai usar para isso é metros. Tá? Então, uma é proporcional, o comprimento aqui aumentando, aumenta-se a relutância. Agora, você sabe que o nosso sisteminha, por exemplo, um núcleo ferromagnético, ele tem uma área, se você fizer um corte nele. Essa área a gente vai computar aqui na relutância também, que é inversamente proporcional à relutância. Então, se eu aumentar a área, a minha relutância acaba reduzindo. Então, ela é inversamente proporcional à relutância. Certo? E aí, a constante de proporcionalidade dessa equação, ela vai ser o inverso da permeabilidade do material, que é uma característica do próprio material. Isso aí, no problema, tem que ser dado para você fazer o cálculo. A não ser que o problema ele te dê todas as condições de relutância, comprimento, média do percurso magnético, né, ou a área, e peça para você calcular a permeabilidade do material. Aí ele fez uma pergunta inversa, né? Aí ele não vai dar isso aqui, tá? Mas a maioria dos problemas que a gente tem aqui no próprio livro, nós vamos fazer no final, tá? A gente vai verificar que ele dá essa permeabilidade aqui. Ele não dá exatamente, às vezes, essa permeabilidade, mas ele dá uma permeabilidade que a gente chama de relativa. Ok? Então essa é uma outra equação que a gente tem para juntar aí nesse arcabouço aí, né, de equações. Ok. Bom, a gente sempre vai usar um tipo de permeabilidade que é a relativa. Tá? Então, eu vou, por exemplo, vamos supor que eu tenho o μ0 aqui, que é uma permeabilidade do vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7 Weber ampere por metro. Ela é aproximada à permeabilidade do ar. Então, se eu pegar esse valor μ0 e multiplicar por uma permeabilidade relativa, eu vou ter uma permeabilidade que seria absoluta aqui, tá? Que é um μr aqui, tá? Então, tem essas duas. Eu tenho essa outra equaçãozinha que relaciona permeabilidades, tá? Uma relativa e uma do vácuo. Tá? Essa relativa seria a permeabilidade do material. E o μrzinho aqui seria a absoluta. Mas a gente, quando for fazer um probleminha, lá no finalzinho, vocês vão ver que a gente vai usar isso aí. Bom, levando em conta todas essas informações que a gente já passou, né? Então a gente vai identificar aqui a indutância do material. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um indutor,
nele está passando uma corrente e é gerado um fluxo magnético aqui através do indutor. O indutor ele tem uma certa área, tá? Que é colocada, por exemplo, por essa área no fio aqui, né, que passa a corrente. Então, se eu quiser a indutância para esse material, né, no caso a espira, a gente começa com essa equação e a gente pode trabalhar ela, colocar essa razão para cima, tá? No caso aí ela vai acabar sendo invertida aqui, né? Então a área vai vir para cima. Então na equação, né, ela ficaria o A para cima, que multiplica o número de espiras, que é o quadrado. Fica aqui, ó. O comprimento acaba sendo inverso, então acaba dividindo, né? E 1 sobre o μ do material acaba invertendo também, então ele vai tudo para cima, ó. Então eu vou ter uma equação de indutância para um indutor como esse aqui, que vai ficar igual a μ vezes o n quadrado vezes a área, tudo isso dividido pelo comprimento aqui, ó, tá? Que é o comprimento médio do percurso do fluxo magnético, certo? E A é a área de seção transversal do indutor, tá? Que é metros quadrados aí. Beleza? Então essa equaçãozinha aqui é uma equaçãozinha para a gente guardar também, que a gente vai acabar usando. Beleza? E como isso a gente já falou também em uma outra aula lá, a gente mostrou uma tabela que possuía uma lista de materiais e cada material a sua permeabilidade relativa. Tá? Então, por exemplo, para o material cobre, a permeabilidade dele, relativa, né, vai ser 0,99991. Já para o ferro, por exemplo, silício, é 7.000. Então a diferença é bem grande aí, né? E uma coisa que a gente tem que perceber por essa equação aqui, ó, que a indutância ela depende das características geométricas ou construtivas do indutor. Por que isso? Porque ela depende da área, tá? Da área da seção transversal do indutor, depende do comprimento, depende do número de espiras. Então tudo isso é relacionado à parte construtiva do seu sistema, né? Que no caso é o indutor. Então a indutância depende da característica construtiva dele, tá? Então beleza, aqui a material e a permeabilidade já falou. Bom, então recapitulando, então a permeabilidade magnética, né, relativa de um material vai indicar o quão fácil é que esse material conduza um campo magnético, tá? Então se ela for aqui no caso, se ela for maior aqui, a indutância vai ser maior. Dependendo... que aqui não dá para falar primeiramente, tá? Mas dá para falar que a indutância vai ser maior se a permeabilidade for maior. Mas, no caso, o cobre é um ótimo condutor, certo? Então a permeabilidade dele é extremamente baixa em relação ao ferro, por exemplo. Então aqui no caso, o cobre seria um melhor condutor do que o ferro. E ele tem uma permeabilidade menor. Então, usando essa tabela, a gente veria que quem tem permeabilidade menor é melhor condutor, vamos dizer, magnético. Tá? Nesse caso aqui, olhando a tabela. Tá? Mas a gente vai ver uns problemas lá, vai dar para a gente ver melhor os casos. Então, a indutância vai depender das características construtivas do indutor, como a gente falou. Tá? E a gente vê por essa equação que depende do comprimento, da área, do número de espiras e da própria permeabilidade do material. Bom, aqui a gente vai começar a falar dos indutores lineares que variam no tempo, certo? Então, nesse caso, eles apresentam uma relação
que é linear quando caracterizados em termos de tensão e corrente. Linear, pessoal, você lembra, né? Você tem um gráfico aí x e y. Linear, ele cresce com uma linha reta, praticamente em 45 graus, bem no meio das duas, né? Esse é um exemplo. É claro que nem todo linear está a 45 graus, mas que ele suba com uma reta perfeita ali, saindo do zero, é praticamente linear, né? Então, para estudar essa relação entre o indutor, a corrente elétrica, a tensão elétrica, a gente vai primeiro, né, considerar o indutor como um condutor enrolado, que é o que a gente viu até agora, tá? Ele é um condutor enrolado. E vamos aplicar uma corrente elétrica nos seus terminais. Tá? Então, tá os terminais aqui, ó. Aplicamos uma diferença de potencial e uma corrente passa de um terminal e vai passar em todo o condutor. E aí, com o auxílio da regra da mão direita, tá, envolvente, percebe-se que ao aplicar uma corrente no terminal da esquerda do indutor, aparece no seu interior um fluxo φ, na direção indicada da figura, essa figura aqui, ó. Então, se passa uma corrente aqui, ó, certo? A gente usando uma regra da mão direita, a gente consegue identificar que o fluxo vai passar bem aqui no meio da espira, né? Das espiras, beleza? E aí, como se houver uma variação de corrente aplicada aqui no indutor, tá? Tem uma variação de corrente aqui, vai ter uma variação no fluxo magnético, no φ. Então, tendo uma variação de corrente, temos uma variação de fluxo magnético. E somado a isso, com a existência da lei de Faraday, vai surgir nos terminais, aqui eu posso chamar de terminal positivo e negativo, né? Nos terminais positivos e negativos do indutor, vai surgir uma força eletromotriz, que nós vamos chamar de E de T aqui, tá? Beleza? Isso para um indutor caracterizado como linear, variante no tempo. E essa força ela vai ser igual a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais a corrente vezes a derivada da indutância em relação ao tempo. Então essa é uma equação que vai sair dessa nossa dedução aqui, tá? Então variou a corrente aplicado no indutor, varia o fluxo magnético. Mas com a lei de Faraday, surge aí entre os terminais uma força eletromotriz de nome ET aqui, tá? Que tem essa condição matemática. Tá, mas e a energia magnética que é armazenada aqui quando você tem essa corrente passando e um fluxo magnético? Ela pode ser medida através dessa grandeza W. Tá? Então, a energia magnética armazenada aqui, ela vai ser igual a indutância vezes a corrente ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a energia armazenada aqui. Beleza? Lá na frente, nós vamos fazer um exercício que a gente vai usar essa equação. O exercício vai pedir para a gente identificar qual que seria a energia magnética armazenada no sistema. Então, nós vamos usar o W, provavelmente ele vai dar a indutância ou a corrente, um dos dois. Se ele não der um dos dois, ele vai pelo menos dar um, e o outro que sobrar, nós vamos tirar de equações que a gente pode ter visto lá em cima, tá? Então, a gente vai fazer o uso de várias equações. Mas essa daqui a gente vai usar. Então, se vocês quiserem anotar aí, já pode anotar. Ô Paulo, tira uma dúvida minha. Sim. Qual que é a diferença dessa equação diferencial da força eletromotriz para aquela primeira equação de força magnética, né? Ah, tá. Uma é eletromotriz, a outra é magnemotriz. Isso, né? Ah, tá. A diferença. Deixa eu me perdi. Ah, beleza. Então, ó,
Nós vamos fazer um exercício agora, é simples, tá? Mas é para a gente verificar algumas equações que a gente já está utilizando aqui. Então, ó, nós vamos ter aqui um indutorzinho como esse, tá? Ele vai ter aí 20 espiras, certo? 20 espiras. Aqui é claro que não tem 20 espiras, mas é só para a gente mostrar que seria 20 espiras, tá? Aí o comprimento médio dele, o L, que seria esse comprimento aqui, ó, ele vai ser de 31,41 vezes 10 a menos 3 metros, ou milímetros, né? 31,41 milímetros. Aí a área da seção transversal dele é de 78,54 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Certo? Então, essa aqui é a área de seção transversal. E aí ele fala o seguinte, ó, você tem uma corrente de 250 miliamperes que atravessa o nosso fio aqui, a nossa espira. Aí ele pede para calcular qual que é o fluxo magnético que é produzido quando isso acontece, tá? Nesse indutor. Beleza, a gente vai calcular. Mas ele fala assim, como dados do problema, ele fala assim, considere a permeabilidade relativa do aço silício de 3.000 e a permeabilidade do vácuo, né? Mi0, 4π vezes 10 a menos 7 Weber ampere dividido por metro. Então tenho o Mi0 e tenho o Mi relativo aqui do aço silício. Também tenho esses dois. Beleza, então a gente primeiro vai anotar os dados aqui, ó. Então tá os dados, número de espiras 20, comprimento médio 31,41 milímetros, área 78,54, 10 a menos 6 metros quadrados, a corrente 250 miliamperes, a permeabilidade do material 3.000 e o Mi no vácuo, esse valor aqui. Então esses são os dados. E ele pede para a gente calcular o fluxo magnético produzido nesse indutor. Para calcular o fluxo magnético, pessoal, nós vamos ter que usar uma das primeiras equaçõezinhas que a gente viu lá em cima. Tá? Então a gente sabe que o fluxo magnético é a força, tá? Dividido pela relutância. Tá? Só que aqui a força magnetomotriz ela é dada pelo número de espiras vezes a corrente. No nosso probleminha, ele deu o número de espiras, tá? Que no caso é 20, e deu a corrente. Tá? Dando os dois, fica fácil a gente calcular essa força magnetomotriz. Então, ó, vem aqui no N, substituo o número de espiras, tá? Não tem unidade aqui, é só 20 mesmo. E a corrente é 250. Tá? E não esquecendo que tem esse miliampere, então milha aqui tem que usar 10 a menos 3 para depois ficar, você poder olhar os números inteiros, né? E aí você multiplicando aqui, tá? Considerando esse 10 a menos 3, você vai ter 5 volts essa força magnetomotriz. É diferente você falar de força, por exemplo, mecânica, né, que você mede em newtons, e aqui uma força magnetomotriz. Aqui, pessoal, ela tem uma característica de volts, tá? Por isso que aqui aparece volts, ó. Certo? No final aqui. Beleza? Então dá 5 volts. Então agora a gente tem a força aqui e a gente precisa determinar o fluxo que ele pediu no problema. Tá? Mas a gente só calculou a força. E a relutância? Como é que a gente vai determinar essa relutância? A relutância, pessoal, nós vamos usar aquela equação
que relaciona o comprimento médio dividido pela área, dividido pela permeabilidade do material. Essa equação aqui. Vamos ver se daria para usar essa equação aqui, ó. Essa daqui. Eu tenho o número de espiras, tenho essa, tenho a área e tenho o comprimento. Daria para achar essa indutância aqui, tá? Eu poderia, se ele pedisse, daria para achar direto. Beleza? Mas a relutância, eu tenho que usar essa equação aqui, ó. Um cuidado que a gente tem que tomar é com a permeabilidade. A permeabilidade absoluta, tá? Ela é a relativa vezes o μ0. A relativa, que é a do material, né, a gente tem que é 3.000. E o μ0 no vácuo, né, a gente está medindo essa permeabilidade em relação ao vácuo. Então, nós vamos multiplicar 3.000 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Aí eu vou obter o μ do material, que é isso aqui que ele está procurando, que seria o absoluto para ele, né? 3,77 vezes 10 a menos 3 Henry por metro. Beleza? Então aqui, ó, esse que vem aqui, o μ do material, para ele é como se fosse um μ absoluto, que é a multiplicação do relativo com o μ0. Tá bom, pessoal? Então, ó, você toma cuidado. Quando ele der aqui no problema, ó, permeabilidade relativa do aço silício, tá? Ele deu. Então, como ele disse que é relativo, na nossa equaçãozinha aqui de permeabilidade, é esse que vai ser o relativo aqui dentro, não o de fora, tá? Toma cuidado com isso. Às vezes confunde. E esse aqui não tem como confundir, tá? Porque esse aqui é o do vácuo, ó. Então você sempre pega o que ele forneceu lá, multiplica aqui, e você tem o μ absoluto do material aí. Beleza? Que é esse daqui, ó. Esse que a gente vai colocar aqui. O comprimento médio, a gente tem, ele foi dado, né, pessoal? 31,41 vezes 10 a menos 3. Então ele foi dado, ó. Então eu coloco aqui no lugar do L, 31,41 vezes 10 a menos 3, ó. Tá aqui. A permeabilidade já substituí aqui, né? Embaixo, ó. Eu substituí aqui. E a área também foi dada, né? 78,54 vezes 10 a menos 6. Então, tendo todos os dados aqui, tendo cuidado na hora de eliminar esses 10 a menos 3, né? Ó, aqui vai acabar eliminando, aqui também. Aí é só fazer a continha dividindo aqui e depois dividindo de novo por 3,7. Toma cuidado com esse 10 a menos 6, vai passar para cima, né? Então vai ficar um valor aqui um pouco maior, né? 106,08. Você pode arredondar para 106,1 se quiser aqui. Tá? Vezes 10 a terceira ampere. Ou O Paulo, ampere também. Oi? relutância em ampere mesmo? Não seria algo similar à resistência ou não? Ai, caramba, agora você me pegou. Deixa eu ver aqui. A gente viu a unidade lá em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Nas nossas notações aqui, a relutância acho que era ampere vezes ampere espira. Deixa eu ver aqui. Você conseguiu ver os vídeos? Vou lá no quarto, peraí. Aqui é comprimento, né? Vamos supor. Comprimento dividido por metro comprimento quadrado. ao Metro dividido por metro quadrado. Isso, vai dar 1 sobre metro, 1 sobre comprimento aqui. Só que isso aqui, ó. Isso aqui ele vai ser o Weber por ampere por metro. O metro corta com o metro. Isso. E aí vai ficar 1 Weber vezes ampere. Só que o Weber também pode... O problema é que o Weber também ele pode ser decomposto, né? Então, por aqui não daria muito certo de analisar. Vamos ver outro lugar aí. Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Aí, não é? Aí, ó. Isso. É ampere vezes espira dividido por Weber. Tá. Essa aqui seria a unidade lá. Só que lá, provavelmente ele colocou a unidade errada, viu? Ele só colocou ampere ali
A não ser que quando você coloca por unidade de alguma coisa, né? Acaba cortando aqui, mas nesse caso não parece que ele fez isso não, tá? Tá faltando, ó, Spira dividido por Weber na unidade aí. Beleza? Tá faltando aqui, ó. Ó, pessoal, tem vários errinhos no livro, tá? Eu já achei hoje pelo menos uns 2 ou 3. Eu não tinha reparado na unidade aqui, tá? Esse é mais um aqui. Como que é? Ampere, Ampere Spira dividido por Weber. Beleza. Tem que tomar cuidado com a unidade, tá? E essas unidades daqui, vamos dizer assim, não é muito usual pra gente, sabe? A gente não trabalha com campo magnético toda hora, sabe? Que nem você trabalha com resistor, né? Você sabe, bom, essas coisas, né? Mas campo magnético, cara, você não trabalha direto, né? A não ser Mais que você trabalhe específico. com isso mesmo. Oi? É mais específico, né? É mais específico. Então você tem que sempre estar olhando, né? Sempre tá olhando. E veja só, ó, se você não coloca o Weber aqui, ó, tá? O que está faltando, né? Quando você for calcular o fluxo aqui, no final o fluxo tem que dar em Weber. Se não tiver o Weber aqui, ó, não tem como dar o Weber aqui. A relutância tem que aparecer como ampere aqui, dividido por porque esse Weber vai vir para cima depois e dar o resultado da unidade final ó, aqui. Então realmente tem que vir aqui o Weber, ó. Tá certo. Beleza? E a força aqui ela vai acabar cancelando o ampere. O ampere expira com o ampere expira. Isso, vai acabar cancelando aqui, vai sobrar só o Weber, ó. Beleza? Então, bem observado aí. Tá? E aí, para finalizar então, pessoal, ó, o fluxo é a força magnetomotriz dividido pela relutância. A força a gente calculou, acho que ela foi, não sei se ela foi, não, calculou aqui 5 volts, né? Volts. Só que volts ela pode ser dada por ampere, deixa eu ver, ampere vezes ohm. Só que ohm também tem uma relaçãozinha lá, então acaba cancelando aqui, tá? Mas o ampere acaba vindo aqui, cancelando com o ampere de baixo. Então fica 5 dividido por 106 vezes 10 a terceira ampere, né? Dividido por Weber, vezes Spira. E aí, você fazendo essa continha, vai dar esse valorzinho aqui em Weber, que é o fluxo magnético que a gente queria. Beleza? Então, ó, nesse probleminha, o que a gente usou? Usamos a equação de fluxo, a equação de força magnetomotriz e a equação de relutância. Tá? Das equações que a gente viu até agora, ó, a gente não usou essa daqui, mas nós vamos usar lá na frente. Essa daqui nós vamos usar só para deduzir alguma coisa. Essa daqui a gente vai usar, mas não ainda, tá? Usamos essa daqui, né? Essa daqui vai usar lá na frente, não usamos ainda. E essa daqui, beleza? Então, esse aqui é um exemplo para ver onde aplicar, né? A equação aí. Tá? Ficou claro para todo mundo aí? Todo mundo entendeu? É tranquilo o exercício, né? Só que vocês vão usar 3 equações para resolver. Certo? Assim, quando vocês forem fazer uma provinha, faz um formulário, separa essas equações aqui num papel e vai para a provinha só com o formulário, deixa do lado, entendeu? Escreve em cima o que é cada item, né, para não esquecer. Relutância, entendeu? Vai anotando ali, deixa o formulário pronto. Aí vai para a prova, é só aplicar as equações e fazer o cálculo final. Tá? Aí simplifica bastante, ajuda, né? Beleza? Bom, aí a pergunta aqui... Oi, pode falar. Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Não esquece de fazer um formulário, tá?
Bom, e se a gente quisesse calcular a indutância desse indutor aí? Tá? E além disso, a gente foi um pouco a mais, né? A gente quisesse a energia que é armazenada. Como que a gente faria? A gente vai usar essas equações aqui, ó. Tá? Essa da indutância e essa aqui da energia. Essas duas. Tá? Então, aqui, pessoal, ó, eu não calculei. Eu só deixei a dica aí para vocês fazerem depois. Tá? Tentem calcular depois a indutância separada e a energia para esse sisteminha que a gente fez aqui, para esse probleminha. Depois vocês vejam quanto que vai dar. Só para treinar, tá? É rapidinho, porque é só colocar os valores aqui e mandar brasa, né? Na calculadora aí. Bom, pessoal, agora a gente vai usar o conceitinho de associação de indutores. Assim como lá na elétrica você tem associação de resistores, né? Aqui a gente também tem associação de indutores. Então, a primeira associação que aparece é em paralelo. Então, nós temos esse circuitinho aqui, certo? Esse circuitinho ele tem dois indutores que estão em paralelo. Eles estão ligados num ponto em comum aqui e depois eles abrem, tá? Você vê que tem uma corrente I total entrando nesse sistema, bem nesse nó aqui, e ela quebra em duas, né? A corrente I1 e a corrente I2, certo? E é exatamente essa divisão da corrente que a gente usa para encontrar a equação da indutância equivalente. Para o indutor 1, a indutância dele vale L1. Para o indutor 2, a indutância dele vale L2. Certo? Para essa indutância 1, nós vamos ter uma tensão. A tensão aqui, na verdade, para os dois, como estão em paralelo, elas são a mesma, né? É que aqui ele marcou V1 e V2, mas elas são a mesma, tá? Elas estão em paralelo, tá? Então elas têm que ser V. E aí, se eu calcular um indutor equivalente, eu vou representar ele aqui do lado do circuito primário, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Então eu tenho um indutor equivalente com uma tensão equivalente e a corrente equivalente passando nele. Como que eu começaria a fazer isso aqui? Eu sei que a corrente total aqui, que eu vou chamar de I equivalente, tá? Na minha equação aqui à esquerda, é a soma dos dois, ó, corrente I1 e 2. I1 e 2. Se eu derivar isso aqui, pessoal, eu vou derivar DIEQ por T e derivo tudo por T cada item, tá? Então fica a derivada desse, derivada desse. Só que a gente sabe que a derivada de DI dt aqui embaixo vale quanto? Ela vale a tensão dividido pela indutância. Então, ó, tensão dividido pela indutância é DI dt. Então, no lugar de DI 1T, eu vou colocar a tensão, que é do terminal, que é a própria VT, né? Todas as tensões aqui são iguais, então eu vou colocar VT, dividido pela indutância aqui, que no caso é L1, que eu estou falando de L1. Mesma coisa para o 2 aqui. Então, DI2 vai ficar o próprio tensão V, dividido pela indutância L2. E essa total vai ficar a tensão inicial aplicada, né, que é o VT também, dividido pela equivalente. Beleza? E aí eu vou ter essa equação onde na parte de cima todos são iguais, ó. Então eu posso cancelar todas em cima. Então em cima vai ficar praticamente 1 em todos os itens lá. E aí eu sei que 1 sobre L equivalente é igual a 1 sobre a indutância L1 mais 1 sobre a indutância L2. Tá? Ou eu escrevo assim, deixo desse jeito, se eu gostar mais eu posso usar desse jeito, não tem problema. Ou eu posso inverter isso aqui, né? E inverto essa soma, né?
faço a soma e inverto menos 1. Aí vai a gosto do freguês, tá? Se você quiser usar essa ou essa, tanto faz. Depende da sua facilidade aí de uso, né? Agora, associação em série. Associação em série, para a gente escrever a equação, nós vamos colocar esse indutor na sequência aqui do outro. O indutor 1 L1, indutor 2 L2. Tá? Tensão V1 e V2. Corrente. A corrente aqui, I, né, ela seria a mesma, né? Passa aqui e passa aqui. Só que as tensões são diferentes. Então, a tensão equivalente desse sistema seria V1 mais V2. Certo? Só que a gente sabe que a tensão, ela vale o quê? L dI dt. Tá? Então, VL dI dt, L dI dt. Aí eu coloco só os índices correspondentes, né? V EQ aqui, ó, EQ, L1 e L2. Certo? Só que todos os DI e DT são iguais, então vão acabar cancelando, né? Então eu vou ficar que o L equivalente é L1 mais L2. Essa é a indutância equivalente de um sistema em série. Tá? É só somar essa indutância com essa, mas já me dá o equivalente. Certo? Essa daqui, pessoal, vocês podem também fazer aquele esquema, né? 1 sobre L, aqui vai acabar dando produto dos dois embaixo e a soma dos dois em cima. Então, o L equivalente é o produto pela soma. Se quiser guardar desse jeito também, tá? Tanto faz aí. Vamos fazer um exercício aí de dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? Então, para ajudar vocês aí a fixar o conceito de associação em paralelo, né, de indutores, então a gente vai considerar dois sisteminhas, tá? Então, um sisteminha é esse daqui, que eles são dois indutores em paralelo, só que eu vou dar as indutâncias para vocês, tá? A indutância 1, ela vale 18 microhenry, e a 2 vale 20 microhenry. Aí ele pergunta, qual que é o indutor equivalente da associação desses dois em paralelo? Então, vocês vão ter que calcular a indutância equivalente aqui. Tá? Então, eu dei para você os dois indutores, o valor deles, eles estão em paralelo. Aí, qual que é a indutância equivalente desse sistema? Beleza? Agora, o outro probleminha, vocês vão fazer os dois ao mesmo tempo. Esse aqui é em série. Tá? Qual que é a indutância equivalente para esses dois indutores em série? Eles têm o mesmo valor dos em paralelo. Tá? A diferença é que esse aqui agora está em paralelo. Então, qual que é a indutância equivalente para esse sistema? Então, o L1 é 18 microhenry e o L2 é 20 microhenry. Então, quais equações vocês vão usar? Então, vocês vão usar essa equação e essa equação aqui, ó. Tá? Então, anotem as equações aí. Essa daqui também, ó. A outra aqui, né? E aí a gente vai para o probleminha que vocês vão calcular então duas vezes, tá? Então, a primeira vez é essa daqui, com os valores L1 e L2, só que ele está em paralelo. Qual que é a indutância equivalente? E a outra com os mesmos valores em série. Beleza? Então, ó, agora é 8h30. Então, 8h40 a gente volta. Beleza? Então, vamos calcular isso daí. E aí, eu mostro para vocês a resposta depois. Beleza? Então, valendo, hein?
Professor, qual que é a segunda parte? Passa ali para mim dar uma olhada, por favor. A segunda parte, ela muda só a questão de ser Ah, só vai virar em série. isso. Tá.
Bom, pessoal, vamos voltando aí. Então, bom, vamos pegar o primeiro aqui, exercício, tá? O primeiro, ele fez uma associação em paralelo entre os indutores. E aí, a equação que a gente usa, tá, é essa daqui. 1 sobre o L equivalente igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. Se tivesse mais aqui, tá, pessoal, tivesse mais indutores, você poderia colocar aqui 1 sobre L3, mais 1 sobre L4, mais 1 sobre L5 e assim sucessivamente, né? O L1, ele vale 18, então você coloca aqui 18, só que tem um micro Henry, né? Então, micro é 10 a menos 6. Então, coloca 1 sobre isso daqui. Aí, mais 1 sobre L2, 1 sobre 20 vezes 10 a menos 6. Beleza? Aí você escolhe, né, na calculadora, se você quiser dividir 1 por 18, né? Esse valor aqui vezes 10 a menos 6, mais 1 dividido por... Professor, Oi? tá certo essa conversão aí de micro-Henry para Henry? Não é 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes esses 18 aí? Aqui, ó, se você manter 18, ele fez, o micro é 10 a menos 6. Então, aqui é 18 vezes 10 a menos 6. Se você reduzir aqui, ó, para 1,8, aí aqui vai dar 10 a menos 5. Tá. Mas 10 a menos 6 já é o valor do micro aqui, direto, tá? Se você pôr 10 a menos 5 aqui, tá errado. Tá? Ele só vai ficar 10 a menos 5 se você colocar 1,8 aqui. Tá. Tá? Então, guarda assim, ó, micro é sempre 10 a menos 6. Aí ele vai diminuir aqui ou aumentar se você mexer na vírgula aqui, ó, tá? Aqui mesma coisa, ó, 20, né? 10 a menos 6 é só do micro, né? Aí se você dividir na calculadora, você pode dividir direto aqui e soma os dois. Tranquilo. Eu acho que vai dar mais trabalho se você multiplicar os dois para fazer o mínimo múltiplo comum, né? Você pega 18 vezes 20, e aí vai dar um mínimo, aí você vem e divide 360 por 18. O jeito que ele fez aqui, pessoal, leva mais tempo. Então, seria mais fácil você pegar a calculadora, dividir um aqui pelo outro e o outro aqui. Pessoal, o microfone ligado, tá atrapalhando um pouco. Só toma cuidado aí. O meu não deu tudo isso daí. Oi? Eu fiz direto na calculadora. Certo. Mas não deu 9,47. Deu 1,05 vezes 10 a quinta. Tá, você dividiu aqui 1 por... Ó. Peraí, deixa eu ver se vai pegar foco. Peraí. Mas dá para colocar direto... Você pode... Você pode dividir 1 por 18 e dividir 1 por 20. Soma os dois. No final você vai ter que multiplicar... Tá cortando, não tô entendendo. Você pode dividir 1 por 18 mais 1 por 20. Aí você vai somar os dois. Fecha só um pouquinho aí que tá atrapalhando aqui. Isso. Beleza. Aí eu tenho um valor aqui e outro valor, somei os dois. Só que o 10 a menos 6 você põe em evidência, tá? Aí esse número que você obter aqui vai ficar vezes 10 a menos... vezes 1 sobre 10 a menos 6. Tá? Vamos supor que a soma desses dois números, sem o 10 a menos 6, deu 5, por exemplo. Tá? Vai ficar 5 vezes 1 sobre 10 a menos 6. O 10 a menos 6, você pode passar para cima, né? Vai ficar 5 vezes 10 a sexta. 5 vezes 10 a sexta.
Só que 5 vezes 10 a sexta é igual a 1 sobre L equivalente. Então, o que você quer é o L equivalente. Então, você vai ter que dividir, você vai ter que inverter o 5 que está em cima, né? Você vai ter que passar para baixo e o outro, o L equivalente, passar para cima. Então, você vai ter que dividir 1 dividido por 5 vezes 10 a sexta. Porque o que você calculou aqui, ó, ele é igual a 1 sobre L. Depois você vai ter que dividir de novo o valor de 1 dividido pelo que você encontrou embaixo. Talvez por isso que não tenha dado certo aí. Qual o valor você encontrou aqui, ó, no total, aqui? Não, tá certo, esqueci do 1 sobre L equivalente. Então, sempre tem essa partezinha aí. Eu refiz aqui agora. Beleza, tranquilo. 9,47. Só uma coisa, pessoal, aqui é indutância, tá? Ela é em Henry aqui, tá? Não é Faraday, não. Aqui é Faraday, tá? É H. Tá? Corrige esse errinho aí, ó. E a outra, né, pessoal? A outra é mais simples ainda, né? O que pega aqui é só essa divisão, mas a outra é tranquilo, é você pegar o valor de 1, 18, né? Somar com 20. Tá? Daria 38. E aí você multiplica por 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6 é micro, né? Então fica 38 microhenry. Tá? Esse é mais fácil, né? Em série. Você vê, né? Ó, dois valores iguais de indutância. Quando você coloca em paralelo, olha como ela cai bastante. Quando você coloca em série, o valor continua próximo daquilo lá, né? Ó, um pouco superior, né? Mas quando você põe em paralelo, em relação ao valor final aqui, sem o micro, né? Quero dizer, né? Valor puro aí, né? Aí a ideia é quanto maior, melhor ou não? Não, aqui é só para mostrar como que com dois indutores iguais, né? Como que o resultado final fica representado. Ele aumenta, ele diminui, sabe? Nesse caso aqui, a gente viu que com dois resultados, dois indutores aqui em paralelo, deu um valor 9, por exemplo, aproximadamente 10, 10 Henry. Em série, o valor, ele ficou, como é micro aqui, né, é micro, ele ficou muito próximo desses valores de 18 e 20, tá vendo? Ó? Ele ficou um pouco acima, tá? Mas ficou com micros no final. Esse daqui, ó, ele acabou cortando o micro e esse valor é muito maior, porque não tem 10 a menos 6 aqui, tá? Então esse valor ele é muito maior que esses valores de 18, de 20. Esse aí manteve só, né, professor? Oi? 18 com 20 dá 38, então praticamente ficou igual. Isso. Essa é a ideia, para a gente comparar o que acontece, né, quando você está em paralelo e está em série, né? Você vê a diferença aí. Tá? Então essa é a ideia do problema. Toma cuidado, então, ó, veja só. Toma cuidado, então, sempre na hora de dividir aqui, tá? Ó, depois você vai ter que inverter, tá? Que nem você percebeu aí, né? Que deu um valor que não batia porque você não inverteu, então toma cuidado com isso. E a outra coisa é com a unidade, tá? A unidade aqui não é Faraday, não é Henry, tá? Indutância, ó. Então tem um errinho aqui, ó. Beleza? Beleza, então aqui a gente finaliza essa parte dos exercícios, né? E a gente vai começar agora falando de especificação de turbina e transformador. Tá? Aqui, pessoal, ele vai dar para a gente, só vou passar rapidinho, só para vocês terem uma noção de onde a gente vai chegar. Ele vai dar um exemplo de uma situação problema, tá? Para a gente começar a discutir umas coisas lá na frente. Então, assim, ó, a gente tem aqui
o seguinte, tá? Tem uma pequena central hidrelétrica que ele vai chamar de PCH, uma pequena central hidrelétrica. Para você implantar essa pequena central hidrelétrica, o seu gestor ele solicitou, primeiramente, que você escolhesse uma turbina que vai ser utilizada nessa central, tá? E para fazer isso, ele vai dar uma tabela aqui, ó, com os tipos de turbina, beleza? As condições aqui, beleza? E o modo de operar. Então, essa turbina vai ser escolhida de acordo com os seguintes dados fornecidos do local de instalação, né? Então, tá aqui, ó, local de instalação. A tensão de geração é fixa, então ela vale 2 kV, tá? 2 kV. O desnível do local, que é a altura topográfica, é de 20 metros. Então tá aqui, ó, 20 metros, está entre esse 15 a 25 metros aqui da altura disponível dele. E a velocidade de giro da turbina precisa ser de 450 RPM. Então ela estaria, a velocidade aqui, ó, de 300 a 450, ele põe aqui, ó, nessa linha, tá? A turbina tem que ser a reação, e o que significa que ela irá trabalhar dentro da água. Aí, com os dados da tabela 3.1 que eu apresentei ali, qual seria a turbina que a gente indicaria, né? Então, de acordo com a tabela, pessoal, a gente vai ter que ser obrigado a escolher essa turbina Francis, tá? Que é do tipo ultraveloz. Tem outras, tá? Pelton, Francis lentíssima, Kaplan lenta, tá? Mas com as características que ele pediu, de acordo com essa tabela, a gente tem que escolher ela. E o modo de operar dela é um R, tá? Não é nem A, tá? É um R. Beleza? Bom, aí a concessionária de energia também forneceu alguns dados relacionados com um transformador que foi dimensionado para fazer parte da subestação elevadora de tensão, a fim de se proceder à conexão da PCH, né, com o sistema de transmissão de energia. Alguns testes e cálculos foram solicitados, tá? Entre eles, você precisa calcular a energia inicial e a final armazenada no enrolamento primário do transformador que você está trabalhando no intervalo de tempo fornecido. Beleza? Só que a distribuidora de energia forneceu para a gente esses dois gráficos, beleza? O que esses dois gráficos mostram? Vão mostrar para a gente a corrente do transformador que é utilizado, tá? Esse transformador ele eleva a tensão e vai passar também a tensão pela corrente, a tensão pelo tempo, a corrente pelo tempo e a tensão pelo tempo aqui. Ele fixou a indutância do transformador de 0,15 Henry. Essa indutância é fixa, beleza? Ela é fixa para o enrolamento primário do transformador, tá? Beleza? Analisando esses gráficos aqui, o que a gente percebe, pessoal? A corrente no tempo zero, inicial, ela vale 5 amperes. Depois de 4 segundos, a corrente vale 70 amperes. Beleza? A corrente depois de 4 segundos, ela fica, a tensão é 30 volts. A tensão no início é 30, então ela fica constante em 4 segundos, ela não muda. Só muda a corrente, ó, é o que a gente percebeu aqui. Beleza? Então, resumindo, né? Nós vamos ter que escolher uma turbina. A gente já fez essa escolha, certo? Esses são os dados que a gente tem. Tensão da geração é 2 kV, o desnível topográfico é 20 metros e a velocidade da turbina 450 RPM, e a turbina Francis. Então nós temos que calcular a energia, né, pessoal?
A energia é armazenada no enrolamento primário do transformador. Então está aqui o nosso transformador. Nós vamos calcular a energia nesse enrolamento aqui, ó, o primário. Beleza? Ele diz no problema que 0,15 Henry é a indutância do enrolamento primário. Essa daqui. Beleza? Nós vamos calcular nela. Então, como que eu calculo a energia? Lembra daquela equação que eu falei lá na frente, lá atrás, né? Que a energia é igual a L vezes I quadrado sobre 2, né? Então, é ela que eu vou usar. Então, eu vou fazer assim, ó. Como aqui nós temos duas condições, tá? Nós temos... foi especificado para a gente que no tempo zero a corrente valia 5 amperes. Mas no tempo T1, no tempo T2 aqui de 4, né, a corrente é 70. Então eu vou ter que computar isso na energia. A energia eu posso dividir em duas aqui, tá? Na energia no tempo zero, inicial, e a energia no tempo T1, que é aqui, ó. Então, na verdade, a gente está medindo uma variação de energia aqui, tá? Então, a energia no tempo T1, que é a final, eu vou subtrair da energia inicial. A energia inicial, ela vai ser a corrente inicial, que no nosso gráfico, tá? A inicial, ou final, peraí, deixa eu... Aqui tá invertido. A energia final aqui, ó, tá? T1, ela vale, a corrente, né? Vale 70 amperes. Então, eu venho aqui, na corrente, depois de 4 segundos, né, 70 amperes, e substituo. Ó. Então, essa aqui é a energia quando passou 4 segundos e a corrente vale 70 amperes. Então, eu venho e só substituo o valor da corrente, 70 aqui ao quadrado. E a indutância é dada, ela vale 0,15 Henry. Então, a indutância é a mesma nas duas partes da equação. Então, é 0,15 aqui, certo? O meio continua. E eu vou subtrair a parte inicial, que era quando o gráfico tinha corrente de 5 amperes aqui, ó. Certo? Então eu vou colocar 5 aqui ao quadrado, vezes 0,15. E aí, fazendo essa conta, nós vamos chegar que é 366 joules de energia do enrolamento primário, com essas condições que ele pôs, tá? Então ele disse que no zero a corrente era 5 e a 4 segundos a corrente era 70. Isso provocou uma variação de energia. Então, para medir isso, a gente pega a energia aqui, subtrai da energia em 5 amperes. Aí eu tenho essa energia que foi desenvolvida nesses 4 segundos, tá? Tudo bem? Então, essa primeira parte, ó, nós calculamos a energia armazenada no enrolamento primário do transformador. Quando a corrente foi de 5 amperes para 70 amperes. Está aqui a energia. Ó. Já a segunda parte, tá, com o resultado que a gente tem ali, a gente sabe que a potência ΔP, é a energia sobre o tempo. Quantos segundos passaram para gerar aquela quantidade de energia, 365 aqui aproximado? Passaram 4 segundos, olha o gráfico nosso lá. Ó. Depois de 4 segundos, a tensão ficou a mesma, né? Mas fechou o tempo de funcionamento dele. Então, para uma energia de 365,63, né? Em 4 segundos, qual que é a potência? Só dividir o valor da energia que se achou pelo tempo que passou. 91,41 watts. Aí essa é a potência que no caso aqui foi perdida no enrolamento primário, né? Tá? Então essa foi a potência perdida no enrolamento primário. Tudo bem? Então a gente calculou a energia e a potência para esse transformador, baseado em um dado gráfico que foi dado para a gente e uns dados numéricos aí. Então nesse exemplo, né, a gente vamos dizer assim, encontramos qual seria a turbina usada numa situação dessa. Usamos uma tabela, daí a gente pegou dados de gráficos e dados
que foi dado no texto do problema, identificamos os dados, né? Usamos as equações e calculamos energia e potência. Então tem bastante coisa aí que a gente fez no problema. Todo mundo entendeu o que foi feito, pessoal? Todo mundo entendeu, né? Tranquilo. Beleza, então vamos continuar aí. Sim. Maravilha. Aqui, esse slide ele é mais uma observação, tá? Que a gente tem que tomar cuidado para quando a gente for usar essa equação aqui da energia, que a gente usou no problema agora que passou, e essa equação da potência. Tá? Então, examinando essa fórmula aqui, ó, da energia, W igual a LI quadrado sobre 2, a gente percebe que a indutância é diretamente proporcional à energia. Então, se eu aumentar a indutância, aumenta a energia do meu sistema. Da mesma forma, a corrente elétrica. Tá? Se eu aumentar a corrente elétrica desse lado, a energia armazenada no seu sistema vai aumentar. Se eu diminuir, ela diminui. Tá? Então, são proporcionais. Então, se a gente conseguir diminuir a indutância do enrolamento primário, né? No caso desse indutor aqui, se eu diminuísse a indutância aqui, a gente consegue diminuir as perdas de potência aqui. Porque, veja só, se eu diminuir a indutância, a energia vai reduzir também. Se a energia reduz, essa parte aqui da equação da potência cai. Então, a perda de potência, ela cai também. Então, você diminui a perda de potência nesse nosso sisteminha. Então, a pergunta que eu poderia fazer para que não tenha tanta perda de potência no nosso transformador, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir a indutância no enrolamento primário. Se eu reduzir a indutância no enrolamento primário do transformador, reduz a indutância, cai a energia aqui W armazenada, cai essa energia aqui, cai a potência perdida. Certo? Se eu aumentar a indutância, sobe a energia e aumenta a potência perdida aí no nosso sisteminha, tá? Esse problema, ele é engraçado assim, porque nos problemas normais, né, geralmente a potência tem a ver com força, né? O seu sistema ele tem maior potência, tem mais força, né, tal. Esse aqui é o contrário, ele usa potência de perda. Então, para ele, quando você aumenta a quantidade de energia armazenada, mais você aumenta a potência de perda do seu sistema. Ele é um problema inverso nessa parte aqui, né? Ele dá uma característica negativa para a potência, ao invés de positiva. Tudo bem? Deu para entender, né, pessoal? Então, se você quiser saber se um sistema como esse vai perder potência ou ganhar, você pode usar essa equação aqui junto com essa. E ver se a indutância aumentada ou diminuída, a corrente aumentada ou diminuída, altera W e altera o P aqui, ó. Tá? E a gente vê que a permeabilidade do material, tá, nessa equaçãozinha aqui de indutância, vai influenciar no cálculo da indutância. Tá? Por exemplo, se nesse nosso sisteminha aqui, eu tenho um enrolamento que tem uma permeabilidade. Daí, se eu, por exemplo, quiser trocar esse enrolamento por um outro, que tem um outro material, o outro material, vamos dizer assim, ele seria melhor do que o estava inicialmente. Então, se melhorou o material, a indutância vai, por exemplo, aumentar, por exemplo. Ela melhoraria e aumentaria a indutância. Aí, aumentando a indutância, pessoal, aumenta a energia. Aumenta a energia, aumenta a energia aqui, a perda por potência acaba aumentando, tá?
Nesse caso aqui, ela seria prejudicial, né? Mas aqui a gente vê como, se você mudar a característica da permeabilidade, a indutância do transformador muda também. Tá? Mas para fazer isso, pessoal, para mudar o material, você vai ter um custo aí considerável, tá? Porque essas coisas são caras. Tá? Você está mexendo dentro do aparelho, né? No transformador. Então você tem que levar em consideração se vale a pena no custo, né? Tá? Mas aí, quando você está fazendo o projeto disso, você tem ciência disso, né? Você vai considerar os materiais avaliados aí no projeto que você está fazendo. Ô, professor, mas na prática o pessoal costuma usar algum material que foge do cobre e do alumínio, né? Cobre e alumínio os mais usados, Os né? mais usados, né? Assim, não foge disso não. Mesmo porque... Isso é mais para conhecimento mesmo, né? Mas na prática acho que se resume a esses dois materiais, sim, né? mais esses dois materiais. Tem uns materiais aí que o pessoal... tipo cerâmica, sabe? Condutor mais não... É porcelana, né? Porcelana. Isso. Tem uns materiais assim que saiu de universidade, o pessoal pesquisando, mas que ainda está muito caro, então não compensa, sabe? E também, em relação a esses materiais, o cobre ele é mais abundante do que eles, né? E ainda está mais barato, então compensa usar esses daí. Não compensaria usar os outros. Só se algumas... só se o custo para usar esses materiais novos, né, caísse muito, né? Aí o caso cobre e alumínio, esses outros materiais seriam substituídos rapidamente, né? Mudou o custo, cara. Nossa, a galera muda rapidinho. E aqui, pessoal, uma situação problema. Então, aqui a gente vai discutir rapidinho aí a tensão induzida numa bobina. A gente tem um problema, tá, que vou analisar vários aspectos aí. Primeiro, nós vamos ter que ler o texto aqui, anotar os dados e analisar uma parte gráfica. Então, ele é bem completinho para a gente, tá? Então, vamos lá. Então, em projetos de implantação de sistemas elétricos, tem-se a presença de tensões induzidas em bobinas. Tá? E, às vezes, essas tensões induzidas elas não são desejáveis. Certo? E isso pode provocar falha no seu sistema elétrico. Tá? Inclusive apagões. Certo? Acho que todo mundo, alguém já vivenciou isso algum dia, né? Devido a esses problemas que a gente acabou de ver aqui, essa distribuidora de energia, que é a mesma que a gente discutiu no problema anterior, ela pediu para que a gente calculasse uma tensão induzida nos terminais do enrolamento primário do transformador. Tá? No caso de um transitório de corrente, como no caso desse gráfico aqui, tá, pessoal? Ele chama isso de transitório de corrente, é um gráfico de corrente por tempo. Beleza? Aí, o cálculo da tensão induzida é necessário para que a gente possa dimensionar esse sistema de proteção contra essas falhas aqui de apagões, certo? No transformador. Então, com esses dados aqui do gráfico, tá? A gente vai calcular a tensão induzida nessa bobina. Só que a bobina ela tem 800 mH, é a característica dela, e durante os 10 milissegundos indicados no gráfico. Ele pede para a gente construir um gráfico de tensão versus tempo. Então está aqui o gráfico. Ó. Então de 0 a 3 milissegundos, ó, o gráfico sobe até 30 miliamperes. Aqui é 30. Ó. Então aqui é 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Beleza? Aí de 3 a 5, ele fica com o valor de 30 miliamperes. Aí aqui ele começa a cair de novo. Aí chegou no menos 40, ele dá aquela subida bem rápida, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó, que a tensão ela é igual à indutância vezes a derivada da corrente pelo tempo. Certo? Só que a gente sabe, lá do cálculo, que a corrente, a derivada da corrente pelo tempo é uma inclinação. Tá? A inclinação de um gráfico. Beleza? No nosso caso aqui, a nossa inclinação, ó, eu coloquei aqui no gráfico um triângulo em vermelho. Então essa inclinação para a gente já é a própria derivada aqui, tá? Beleza? Então o que nós vamos fazer? Para a gente determinar essa tensão induzida, né, pela corrente que passa na bobina, então nós vamos separar o cálculo das tensões em intervalos de tempo. Então aqui, ó, eu fiz de 0 a 3 milissegundos. Qual que seria a tensão nesse intervalo de tempo? Qual que seria a tensão aqui? Eu vou usar essa equação e vou calcular a tensão de 0 a 3 milissegundos. Tá? Então coloquei aqui, ó, tensão até 3 milissegundos. Ela é L, DI, dt. Só que a indutância aqui foi dado no problema, né? Ó, a bobina tem uma indutância de 800 mA. Então vim aqui e coloquei, ó, 800, o mili está aqui, ó, 10 a menos 3. E o DI dt é a inclinação do gráfico. Então ele é uma tangente, pessoal. Tá? Então é a tangente desse ângulozinho aqui, ó. Então vai ser esse lado sobre esse lado. Esse lado vertical, ele vale quanto? Ele vale 30 menos 0. Eu estou pegando só a parte vertical aqui, né, da linha. Então é 30 aqui e 0. Então 30 menos 0. 30 menos 0. Tá? Só que a gente está trabalhando com miliampere. Então está aqui o 10 a menos 3. Ó. E a parte de baixo da tangente é 3. Aqui é 0, 1, 2, 3. Certo? Menos 0. Só que nós estamos trabalhando com milissegundos. Então aqui é 10 a menos 3. E aí fechamos a equação aqui, ó. Então 10 a menos 3 com 10 a menos 3 eu acabo cancelando. Aí fica 30 por 3 vai dar 10. 10 vezes 800 dá 8.000. Aí tem 8 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, acaba cancelando os 3 zeros, né? Fica só 8. Então no final, a tensão aqui de 0 a 3 milissegundos, né? É basicamente 8 volts, ó. A tensão na primeira etapa aqui do circuitinho, ó. Beleza? Só que a gente tem 3 partes para ver, né? A segunda parte seria essa parte em azul aqui, ó. Aí eu faço a pergunta para vocês. Eu preciso calcular essa parte? O que vocês responderiam? A segunda parte, preciso calcular ou não? Ou só olho? Bom, já que ninguém respondeu, então é assim, pessoal, a segunda parte, a gente sabe que a tensão vai de 3 milissegundos até 5. Só que a gente sabe que isso aqui, a tensão, é uma derivada. E uma derivada, ela tem que ter uma inclinação. A segunda parte do gráfico, ela é uma linha horizontal e ela não tem inclinação. Se ela não tem inclinação, a derivada vale quanto? Vale 0. Então aqui eu nem precisava ter escrito isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Porque a inclinação vale 0. Então DI, dt é sempre 0 aqui. Então eu já saberia de antemão que essa tensão de 3 a 5 pode pôr 0 direto, ó.
Aí você só justificaria aqui, ó, pela inclinação do gráfico, né? Não tem inclinação gráfico, então a derivada d e dt é zero. Então essa daqui para cá a tensão vale zero. Tá, e essa outra parte aqui em vermelho tem inclinação? Tem. Aqui já a inclinação é negativa, né? Tá vendo? Ó? É negativa. Então a tensão de 5 até 10, tá? Então eu venho aqui, o d e dt vai ser esse lado aqui, que é menos 40, tá? Menos 30, vezes 10 a menos 3, que tem um milha aqui, dividido por 10 menos 5, vezes 10 a menos 3 aqui. Aí cancelo esses dois, faço a soma aqui negativa, divido por esse e multiplico por essa parte da indutância, que vai dar menos 11,2. Ah, mas tem que dar menos mesmo aqui? Sim, né? Porque a inclinação aqui é negativa, né, pessoal? Se desse positivo, tinha algo errado, né? Então, como a inclinação aqui é negativa, tem que aparecer um menos aqui, ó. Beleza? Então, veja, ó, no nosso problema, a gente encontrou 3 tensões do funcionamento aí dessa bobina, baseado no que ele deu no gráfico pra gente, ó. Tá? Então, deixa eu só ver o que ele... Então, ó, calcule a tensão induzida nessa bobina. Então, nós calculamos a tensão induzida para 3 momentos, de 0 a 3 milissegundos, de 3 a 5 e de 5 a 10. Tá? Então, nós calculamos as tensões induzidas baseado nesse gráfico aqui. Esse probleminha aqui, pessoal, é bem assim, bom para você dar numa prova, sabe? Eu já não sei se eles vão dar na sua prova de vocês, mas é uma coisa fácil de ver. Você usa derivada, é tranquilo, mas o cara que não fez isso aqui uma vez, ele não vai saber resolver na hora, sabe? Mas, ó, você só usa essa equaçãozinha aqui e o resto você só vai analisando, entendeu? Então é bem interessante de perguntar na prova. Tá? Então, vê esse probleminha com calma depois e refaz ele na mão. Beleza? E vamos fechar agora, é 9h16. Vamos fechar essa parte aqui. A gente vai falar um pouquinho só de transformadores, tá? Vou deixar o resto para amanhã aí. Então, pessoal, o transformador. Então, ó, aqui um exemplo de transformador. Esse aqui é um transformador da WEG. Tá? Ele tem aí... aqui eu não lembro se é potência. A especificação dele é de 50.000 kVA. Beleza? Para esse transformador aqui. Então, pessoal, o transformador é um equipamento que tem muita importância aí em todas as áreas da nossa sociedade, né? Desde a área industrial até a área residencial. E ele tem muita importância em sistemas elétricos de potência. Tá? Isso porque, né, ele é responsável pela transferência de energia de vários sistemas que a gente tem na nossa sociedade, né, em geral. E aí, para a gente estudar os transformadores, a gente pode dividir ele em vários tipos. Tá? E os tipos vão ser divididos de acordo com a utilização do transformador. Então, a gente pode dividir primeiro. Existem transformadores de potência. Então, esse aqui é o exemplo, tá? De potência. Eles podem ser aplicados em sistemas de transmissão de energia. Então, por exemplo, sai lá da hidrelétrica e vem até a sua residência. Para transmitir, você pode usar um transformador desse. E também para distribuir, tá? A energia elétrica.
E aí, esse tipo de transformador de potência, ele pode ser, de acordo com a fase dele, né? Ele pode ser trifásico ou pode ser monofásico. Ok? O segundo tipo é transformador de instrumentação. E aí a gente tem dois tipos, tá? O transformador de potencial, que é o TP, que é esse daqui à direita. Então, transformadores de potencial indutivo de alta tensão, esse daqui, ó. Parece uma panela invertida, sabe? Se olhando assim. E o outro transformador de corrente, esse aqui parece uma cabeça de um robô, né? Tá? Então, esse caso aqui, eles vão consistir em equipamentos utilizados para medir e proteger os sistemas elétricos de potência. Então, medição e proteção. Beleza? E o último aqui, pessoal, o transformador de baixa potência, que são utilizados aí para fins eletrônicos e de comandos. Beleza? Então, nós temos aí os três tipos: transformador de potência, instrumentação e de baixa potência. Se a gente for falar dos aspectos construtivos dos transformadores, a gente tem que eles são constituídos por dois ou mais enrolamentos conectados por um fluxo magnético. Lá em cima, nos exercícios que a gente fez, eu mostrei um transformador que tinha só dois enrolamentos. Beleza? Então aquele era um exemplo que a gente tinha, né? Se os enrolamentos do transformador eles estão dispostos aí num núcleo de material ferromagnético, então ele é chamado de transformador com núcleo de ferro. Se o acoplamento é pelo ar, então o transformador é chamado de transformador de núcleo de ar. Beleza? Aqui, ó, a gente tem a gente pode denominar, né, no caso, os enrolamentos dos transformadores de enrolamento de baixa tensão, BT, e os de alta tensão. Tá? Então, fazendo essa divisão, a gente tem uma maior facilidade para analisar o seu sistema. Aqui a gente tem exemplos, né, de entradas de enrolamento AT e BT. Tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3 entradas. Enrolamentos, a gente tem 3 aqui na entrada, 3 na saída. Tá? Aqui um banco trifásico, aqui um núcleo trifásico. Aqui, esse que a gente viu lá em cima, né, nos problemas, ele seria um transformador monofásico. Tá? Esse aqui a gente utilizou basicamente porque ele é mais fácil de você fazer um estudo dele e também modelar as equações, né, tudo, e o próprio equipamento aí. Então a gente vê nesse transformador as seguintes características. Então IP para a gente, ó, é a corrente que passa no enrolamento primário. IS é a corrente que passa no enrolamento secundário. Então é a corrente do secundário. NP é o número de espiras do enrolamento primário. E NS, número de espiras do enrolamento secundário. VP é a tensão aplicada ao enrolamento primário e VS, a tensão de saída, o enrolamento secundário. Beleza? E aí fecha as características aí do transformador monofásico. Se a gente supor que o transformador dessa figura aqui, né, ele seja um transformador ideal, então ele não tem perda, por exemplo, de potência, energia, essas coisas, ele não tem essa perda. Mas se ele for real, aí tem várias perdas, né?
E a causa dessas perdas são várias. Uma delas é daquelas correntes de Foucault, tá? No caso, pelo efeito Joule. Então, aumento de calor, né, no seu condutor, por exemplo, efeito Joule, e também perdas no núcleo magnético. Tá? E aí, essas perdas são relacionadas pela própria existência da relutância magnética. Tá? Então, você vê a diferença, né? Quando você pensa num ideal para um real. O ideal seria um modelo, para você ter um modelo matemático, o ideal, né? O real, o que realmente ocorre no problema. Essa parte aqui, pessoal, é mais equacionamento. Não sei se eu continuo aqui para... Senão vai... Bom, vou falando um pouquinho aí. Aí, a hora que for faltar 5 minutos, a gente para. Então, aqui, ó. Considere que o fluxo magnético desse transformador ele vai ser produzido pelo enrolamento primário. Aqui, ó. Dessa parte. E ele é concatenado pelo enrolamento NS. Os dois estão casados aí, né? Para formar o transformador. E nesse caso, esse fluxo ele é chamado de fluxo magnético mútuo, devido à existência dos dois enrolamentos. Se a tensão de alimentação VP ela é alternada, que nem a gente está vendo nessa figurinha aqui, ó, ela é alternada. Então, o fluxo magnético que é produzido pelo transformador também vai ser alternado. E a gente pode ver isso por essa equação aqui, ó. Então, o fluxo magnético ele é uma função cosseno. A função cosseno ela é alternada. Beleza? Então, a gente sabe que ela é alternada. Então, como a tensão é alternada, o fluxo vai ser alternado também. E vai ter essa cara aqui, ó. Esse Φmax aqui é uma amplitude. É um valor inicial. Tá? Poderia ser 5, um valor 10, um valor 15. Tá? É um valor, é um número. Então, quando esse fluxo magnético ele é gerado pelo enrolamento secundário, né, NS, pela lei de Faraday vai aparecer uma tensão induzida, né, nesse enrolamento, que é ET. Então, ET aqui é igual a menos o número de espiras e a derivada do fluxo magnético pelo tempo. Beleza? E aí, pessoal, uma coisa importante aqui do transformador são essa relação de transformação do transformador ideal. Então, vamos supor que eu tenho aqui a tensão no enrolamento primário e a tensão no enrolamento secundário. Se eu quero saber a relação de transformação do transformador, é só pegar a do primário e dividir pelo do secundário. Eu sempre vou ter essa relação A. E do número de espiras? Mesma coisa. Se eu pegar o número de espira do primário e dividir pelo secundário, também vou ter o valor de A. E a corrente? A corrente aqui, pessoal, ela inverte. Eu tenho que pegar a corrente do secundário e dividir pelo primário. Tá? Mas essas relações aqui vão dar esse valorzinho A, que é essa relação de transformação do transformador ideal. Beleza? Então isso aqui é o nosso... É uma equaçãozinha que sempre aparece para o transformador. Então você guarda essa equação, tá? Pra gente aí. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Já deu bastante coisa aí por hoje. E já falta 2 minutinhos para 9h30 aí. Então eu vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Quer perguntar alguma coisa? Acho que não, tá tranquilo. Viu? Tranquilo? Beleza.
Então é isso, pessoal. Amanhã a gente continua, tá? Vamos lá. Vai ser amanhã mesmo ou vai ser na sexta, Paulo? Não, vai ser amanhã mesmo. É que semana passada eu não sabia se ia. Na verdade, semana passada eu precisei da terça à noite, né? Mas amanhã Tá. eu vou estar aqui terça à noite, então não tem problema. Então, beleza. Aí eu vou ver na semana que vem, tá? Semana que vem, se mudar os meus horários, aí a gente muda pra sexta mesmo, tá? Tá bom. Mas eu aviso vocês. Fechou, galera? Então, é isso aí. Obrigado de novo pela presença de todos aí. E preciso passar para vocês a aula passada eu gravei, tá, pessoal? Tá gravadinha. E o material também eu envio lá no nosso grupo. Beleza? Beleza. Beleza, bom. Então, boa noite a todos aí. Beleza, Até senhor. amanhã. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau. Boa noite. Obrigado.